Fala, traders e investidores. Mais uma semana que se foi, mais uma sexta-feira que passamos. E como estamos? Resolvi fazer algumas considerações um pouquinho mais aprofundadas hoje, para deixar bem claro e de uma forma bem transparente o que eu chamo de resultado líquido. Resultado líquido aí 2,79. De onde eu tirei isso? Fiz alguma conta maluca da minha cabeça? Não, pessoal. Esse resultado 2,79% é exatamente o resultado que a lâmina do meu copy indica, lá dentro da M4. Se você clicar no link que está lá fixado no primeiro comentário, você vai para essa página e você tem acesso a essa lâmina que ela é atualizada online, né? Ela é atualizada em live. Conforme vai acontecendo o mercado, isso aqui vai sendo atualizado. Ele não tem delay, não. Então, essa aqui é a rentabilidade real da minha conta com esses dias operados. 38 dias, porque ele conta dias corridos, né? Então, como a gente começou a conta no dia 3/7, até hoje ele está contando aí 38 dias corridos, inclusive hoje. Então, 2,79% líquido não veio da minha cabeça, não é uma invenção, é a realidade. O capital, quando fica lá em aberto o equity muito grande, a gente ficou para trás um tempo, né, um período. Ele está aqui, ó. Esse drawdown aqui é o período que a gente estava com o equity lá carregado. Conforme ele trabalhou e virou para cima, ele voltou para cima. Então, aqui não tem conversa e não tem como ser mais claro do que isso. Indo aí contra a tendência, né, contra a maré dos COPs que não conseguem parar 30 dias em pé, o meu COP está hoje com 2,79 para frente. E com muito boas condições de melhorar bastante isso aí acima. Mas é fácil? Não. Tem risco? Tem. Por isso que chama-se renda variável. Mas precisamos saber o que estamos fazendo e trabalhar, né? Você vê aqui, pelo resultado, ó, o mês passado ficou negativo. Ah, mas porque você perdeu? Não. Porque eu tinha um equity aberto. Eu não perdi o dinheiro porque não foi estopado, a operação ficou aberta. Enquanto a operação não encerra, eu não vejo o resultado, mas o sistema calcula que eu estava negativo, porque eu tinha um equity maior do que o resultado. E para esse mês eu estou positivo porque eu tenho um resultado maior do que o equity. Simples assim. Então, é uma forma muito clara, muito objetiva e muito segura de apresentar os meus resultados, porque é exatamente a lâmina do meu copy que todos vocês podem ter acesso. O link está aqui fixado nos primeiros comentários. E, bom, beleza, fechamos aí, estamos líquidos 2,79% hoje. E como foi o mercado, né? Como foi o dia? Vamos dar lá uma olhadinha. O dia foi um dia que veio uma correção aí. Veio uma correção, o dia fechou negativo, abaixo da nossa média diária de rentabilidade. Vamos lá dar uma conferida. Lá, um dia de 57,32 dólares negativos. Ah, isso é um problema? Não, pessoal. Nós estamos positivos e isso daqui é uma correção na qual a minha estrutura que gerou esse negativo fechou no positivo. Só que neste dia ela devolveu mais do que ela pegou. Por quê? Essa estrutura, vamos lá para o gráfico que é mais fácil a gente entender isso lá. Vamos lá, olha lá. O USD foi o que fechou hoje, a estrutura.
E essa estrutura dele vinha desde quando? Vinha desde lá do dia 17. Ó. A estrutura veio. Ó, eu fechei operações hoje que foram abertas dia 17. Então, é uma estrutura que já vinha sendo trabalhada há muito tempo, né? Mais de 20 dias aí. E chegou a hora que ela tinha condição de fechar, ela foi fechada e pronto. Sem problemas nenhum, tudo dentro da normalidade e vida que segue. Então é isso, foi uma sexta-feira aqui no Áudio SD também bem agitada aí, né? Porque ele trabalhou bem aí antes de fechar a estrutura toda e logo depois que fechou a estrutura já começou a trabalhar novamente. Vamos dar uma olhada lá no Euro SD. O Euro também vem trabalhando bem, né? Fez mais algumas operaçõezinhas aqui hoje, fez uma venda aqui, uma compra, depois já fechou tudo aqui em cima, porque se tem a compra fechada aqui, é com certeza porque essa venda, esse ganho dessa venda, pagou a perda dessa compra e ele fechou. Aqui já fez mais uma outra venda, já pegou o take e tem mais uma venda e uma compra passando aí para a semana que vem. Mas trabalhando bem aí o euro é um ativo que não tem decepcionado. O SDCAD ainda continua arrastando a operação aqui, mais cedo ou mais tarde ele também encerrará a sua operação, a sua estrutura, mas vem trabalhando, hoje trabalhou um pouquinho mais, já gerando uma zona de negociação aqui para a gente, que é o que a gente precisa para gerar resultado e poder encerrar a operação. O SDCHF fez algumas entradas hoje, mas pegou pouco dinheiro, né? Mas montando aí a sua zona de negociação para a semana que vem. E tem trabalhado muito bem também, mesmo em um mercado bem xoxo, né? Bem lateral, que é meio que uma característica do mercado de Forex, né? O mercado de Forex não é um mercado de grandes porradas, é um mercado de briga, né? É um país contra o outro, né? Uma moeda contra a outra. E o S&P trabalhou bem também, pegou o que podia para cima aqui e está virando aí o final de semana vendido sem problemas nenhum. Estamos aí bem leve, né? Bem suave no S&P. Ele tinha fechado a operação ontem, então está com uma operação, uma estrutura fresquinha sendo iniciada aí. Vamos dar uma olhada no dia. Ó, no dia hoje não conseguimos, né, superar a correção aqui com os outros ativos. O portfólio ajudou, mas hoje o portfólio não conseguiu fazer como fez ontem, né? Porque a correção foi um pouquinho mais pesada, porque era muitos dias carregando essa correção, né? Então ele chegou a ficar bem mais negativo, saiu e simplesmente pegou o que lhe cabia. E vida que segue. Bora lá dar uma olhadinha nos relatórios, então. Como ficamos? Bom, mês. Ainda estamos bem aí, né? Recuperando ainda daquela perca do começo do mês. Agora estava quase fechando. Voltou um pouquinho, sem problema nenhum. O que nos interessa é o resultado geral, tá, pessoal? Eu não fico preocupado com esse valor aqui, não. Até porque eu sei que esse valor aqui ele não tem grande representatividade. E em relação à rentabilidade, ontem estava 14,14, hoje está 11,57. Mas sabemos que isso aqui é bruto, a realidade é o 2,79, que a gente consegue ter acesso lá pelo relatório da lâmina do COP.
Vamos dar uma olhadinha no equilíbrio aqui entre compras e vendas. Desequilibrou mais um pouquinho o mercado aí, né? O mercado deu aquela puxadinha para o lado comprado, né? Um pouquinho mais comprado aí hoje do que vendido, mas sempre muito, muito próximo, sem fugir muito, até pelo nosso sistema, né? Nosso sistema não deixa ele conseguir fugir demais. E os ativos como estão? Olha lá, o áudio SD, que foi aquele ativo que tinha ficado bem negativo, né? Lá no começo da nossa saga. Trabalhou e voltou e ficou só com 4. Não, ele não ficou só com 4. É porque nós trabalhamos toda a estrutura e todo o head em função de não devolver, não de ganhar mais. A gente vai ganhar ali o normal, mas a gente perde em tempo. Então, o que nos custa o head? O head nos custa tempo. E sempre lembrando que estamos descontando desse valor swap, comissões. Então, porque eu gosto quando o ativo trabalha bem leve, porque ele está trabalhando ali produzindo mais. Você vê que o euro, o SD está ficando bem assim despontado em relação aos outros. Não estou levando muito em consideração o SDCAD que ele vai ter que corrigir. Eu não sei para onde ele vai na hora que ele corrigir. Mas o euro, ele praticamente está zerado, né? Ó, tá redeado aqui, mas bem curtinho, então tá bem leve e já está com 72,60 dólares. Então é isso aqui que o mercado nos entrega. Isso daqui é o poder do portfólio. Poderia ser o áudio USD que tivesse aqui e o euro tivesse enroscado, porque a gente não sabe no mercado qual ativo vai andar melhor, qual vai andar pior, como vai ser o dia de amanhã. Ninguém sabe. O que a gente sabe é que a gente tem que tomar uma decisão de se expor ao risco daquela maneira e contar com a nossa vantagem matemática por trás. E é isso aqui que justamente o áudio SDM nos mostra. Ele estava lá na época que ele enroscou, que foi no dia 17, com 79 centavos para frente, porque ele tinha vindo abaixo de zero, né? Então ele já tinha recuperado um pouquinho, estava com 79 centavos, e ele veio bater aqui hoje em 4,50. Então, não ganhou nada esse período? Não, ele ganhou sim, mas ganhou pouco. Porque quando ele fica muito tempo carregando o head, ele acaba produzindo um pouco menos, né? Então, ele foi um ativo que ele pegou um head muito cedo no começo e pegou mais um head muito rápido agora. Mas está produzindo menos do que os outros, mas está produzindo, não tenho problema nenhum com isso. O que me interessa é que todos estejam trabalhando e na soma do resultado de todo mundo, o nosso resultado vai sendo construído. E como que ficamos aí? Drawdown, a gente nunca perdeu a linha do zero aqui. E o carrego? O carrego aumentou um pouquinho de ontem para hoje. Por que, que aumentou um pouquinho de ontem para hoje? Porque eu devolvi uma parte para sair. Se eu devolvi uma parte para sair, o que, que aconteceu com o meu saldo do lucro? Diminuiu. Assim como o meu saldo do lucro diminuiu, ele vai aumentar o carrego. Por quê? A nossa negociação aqui, o equity, está basicamente o mesmo, né? Estava 180 ontem, se eu não me engano, nessa faixa. E hoje está 212. Então, está bem dentro daquele padrão normal. Só que ele teve aí uma perca de 50 dólares no que ele tinha já de ganho. Então, ele reflete isso daqui no aumento da margem de carrego, mas ainda muito tranquila, muito controlada e dentro da nossa programação. Então é isso, pessoal. Mais uma semana, 27º dia aí da nossa saga. Estamos aí comprovadamente, tá? Com 2,79 líquido
Dados esses gerados pela lâmina oficial de dentro do meu copy da corretora. Então, não sou eu que estou falando que estou com 2,79 aqui. É a lâmina do meu copy lá dentro da corretora que está falando. E todo mundo tem acesso, sempre lembrando, no primeiro comentário fixado abaixo. E é isso. Bom final de semana a todos e que venha semana que vem. Valeu!